A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você, em algum momento da sua vida, já se deparou com aquela situação onde o cenário se encontrava totalmente contrário em relação àquilo que você pensou, da maneira que você projetou? Você se encontrou já diante de um problema que você, por hora, não enxergou a solução, então não enxerga a solução para resolver aquele problema, aquela situação em que você está passando. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Mas antes de compartilhar essa palavra de Deus com você, você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, o seu comentário e acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. Vamos para a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 ao versículo de número 17. Qual é o contexto aqui? Síria estava em guerra contra Israel. Um exército forte, poderoso. De repente, esse exército cerca Israel. Israel, então, está tomada, está cercada pelos exércitos da Síria. Esse é o contexto do momento em que Israel se encontrava. Então, aqui em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 15, diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui a palavra já nos começa a nos mostrar a importância de nós sermos liderados por um homem, por um servo de Deus, que é temente a Deus e gosta de estar orando ao Senhor Deus constantemente. Muitos líderes nessa situação bateriam no peito e diriam: vamos lá, vamos para cima deles. E a gente também é soldado, a gente também é homem igual a eles. Vamos para frente, vamos para cima deles, vamos encarar. Eliseu aqui mostra a diferença de se ter um Deus como seu protetor, como seu guarda, como seu guia, como seu ajudador, como seu guardião. Essa é a diferença quando nós temos ao nosso lado alguém que é temente ao Senhor, alguém que está sempre em constante oração ao Senhor. Eliseu, ao ouvir do seu jovem, do seu ajudante, esta pergunta: o que faremos? O que você faria numa situação desse porte? É uma situação em que o cenário se mostra contrário, o cenário se mostra negativo. Muitas pessoas entram em desespero, muitas pessoas já começam a fazer projeções negativas, dizendo que não há mais jeito, não há mais solução, não tem como resolver o problema que você possa estar enfrentando, o problema que você tem que enfrentar. Você não consegue encontrar uma solução para aquilo que você está enfrentando. Mas Eliseu diz: não temas. Ora, meu jovem, não temas, porque aqueles que estão conosco
são maiores, são mais fortes do que aqueles que estão lá com eles. Tem um louvor antigo, que diz, o refrão do louvor antigo, que diz assim: maior era o que está em nós, maior do que está no mundo, maior é o que está em nós, maior é o que está no mundo. O refrão diz assim: olha a confiança de Eliseu. Eliseu estava dizendo nas entrelinhas que aqueles que se levantaram contra nós, aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, eles são adoradores de um Deus que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxergam. São deuses mortos. Nós servimos a um Deus vivo. Então, pelo fato daquele seu ajudante talvez não ter a mesma comunhão com o Senhor Deus, o que Eliseu faz então? Ele ora ao Senhor para que abra os olhos espirituais daquele jovem, para que aquele jovem pudesse ver o exército celestial ao redor de Eliseu. Eliseu então faz essa oração, Deus ouve e atende a oração de Eliseu e abre os olhos deste jovem, deste ajudante de Eliseu. Então, ao abrir os olhos do seu ajudante, ele pôde perceber que ao redor de Eliseu estava um exército poderoso do Deus vivo. O que eu aprendo aqui com esta passagem é que diante de um problema, diante de uma dificuldade, a quem eu devo recorrer, a quem eu devo pedir por socorro? Se eu não estou enxergando a solução para o problema que eu estou enfrentando naquele momento, então eu vou, então eu vou orar ao meu Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, um problema se levantou em minha vida, eu não estou enxergando a solução, ó Pai, para este problema, ó Pai, ao qual eu estou enfrentando. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os meus olhos espirituais, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa contemplar o teu agir, para que eu possa contemplar a solução vindo, ó Pai, do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eliseu orou ao Senhor para que Deus abrisse os olhos do seu ajudante e Deus atendeu a oração de Eliseu. Se Deus atendeu a oração de Eliseu, será que se você quebrantar o seu coração, será que Deus também não vai ouvir a tua oração? Aquele ajudante não sabia o que fazer. Nós, quando não temos a orientação do Senhor, nós, quando não temos o Senhor Deus como Senhor de nossas vidas, diante de uma grande luta, em muitas das situações e muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos a quem recorrer, nós não sabemos como resolver. Mas Eliseu nos mostra nesta história, nesta passagem, que quando ele tem um Deus, quando ele entrega a sua vida nas mãos de um Deus todo-poderoso, e quando se tem uma vida de oração, o Senhor atende a sua oração. Eliseu tinha total confiança em um Deus vivo. Ele não se preocupou com o tamanho do exército inimigo, exército da Síria. Ele tão somente falou para o seu ajudante: não temas, maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. O exército da Síria pode ser poderoso,
pode ser forte, pode ser grandioso, pode ser muito numeroso, mas os que estão conosco são maiores do que eles. Salmo 1 vai nos ensinar que nós não devemos andar nem assentar com escarnecedores, com zombadores. Devemos andar com homens de Deus, com homens de oração. Andar com homens de Deus, homens de oração, não significa ser somente um pastor, ser um evangelista, ser um missionário. Não, não. Andar com homens de Deus é andar com homens tementes ao Senhor e homens que gostem de fazer oração, de estar sempre orando ao Senhor. A oração é algo que não pode faltar na sua vida. Existem situações que nós vamos resolver, situações estas que o Senhor não moverá um dedo para nos ajudar, porque são situações que Deus nos deu condições para resolvê-los. Mas muitas outras nós não temos condições de resolver. Nós não temos ao menor meio forças para resolver esta situação. Mas o Senhor fala comigo, fala com você, que quando nós nos encontrarmos nesta situação, nós precisamos abrir o nosso coração e falar com o Senhor Deus. Senhor, eu não sei o que fazer diante desta luta. Senhor, eu não sei como resolver este problema. Senhor, neste momento, Pai, por causa da luta, por causa da dificuldade, eu não consigo enxergar uma solução. Senhor, me ajuda nesta situação. Abra os meus olhos espirituais. Às vezes nós não enxergamos a solução bem diante do nosso nariz, porque existe uma escama nos nossos olhos que espiritualmente nós não conseguimos enxergar nada. Está tudo em trevas, está tudo sem solução, está tudo negativo, o cenário está todo contrário. Mas Eliseu nos mostra nesta história que ele orou ao Senhor para que Deus abrisse os olhos do seu ajudante, abrisse os olhos espirituais do seu ajudante. Veja, permita-me abrir um parênteses agora. A história no Novo Testamento vai falar sobre o cego de Jericó, Bartimeu. Preste atenção. Olha a comparação que eu faço, o parênteses que eu abro neste momento. O jovem ajudante de Eliseu, ele enxergava. Ele conseguia enxergar as coisas naturais. Coisas materiais estava enxergando. Mas Bartimeu não tinha uma visão natural. Não enxergava. Era cego. Mas ele tinha algo que este jovem ajudante de Eliseu não tinha. Olhos espirituais. Ele não enxergava, era cego. Mas quando ouviu falar que o Senhor Jesus estava passando por ali, olha como a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que vai produzir a fé no teu coração. Então, ao ouvir, Bartimeu, ao ouvir que o Senhor Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não enxergava, além de não enxergar, havia uma multidão em volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a fé que Bartimeu tinha chamou, despertou a atenção do Senhor Jesus Cristo.
Aqueles que estavam repreendendo Bartimeu para deixar o mestre quieto, para não incomodar o mestre, foram esses. Quando o Senhor Jesus mandou trazer Bartimeu, foram esses que foram até Bartimeu e levaram Bartimeu até o Senhor Jesus Cristo. Você percebe a comparação que eu fiz, o paralelo que eu fiz agora, neste momento? Um enxergava com olhos naturais. O outro não tinha visão, não enxergava, era cego. Mas ele enxergava espiritualmente. Ele tinha uma visão espiritual que o ajudante de Eliseu não tinha. Então Eliseu, neste momento, ora ao Senhor: Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele possa contemplar o teu exército, Pai. O teu exército está conosco, o teu exército tem estado ao nosso redor, o teu exército, Pai, enviado por ti, tem nos guardado, tem nos livrado. Então, a palavra que eu compartilho com você neste momento é: ore ao Senhor, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar o agir de Deus na sua vida. Ainda que o vento se levantou fortemente contra você, ainda que a situação, o quadro se mostra totalmente contrário, negativo em relação àquilo que você projetou. Um homem que não tem comunhão com Deus, que não tem a fé, confiança em Deus, pode dizer para você: esse quadro aí é negativo, não há possibilidade de você enfrentar e vencer essa situação em que você se encontra. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, se este for o teu cenário caótico, cenário de confusão, cenário de turbulência, de tempestade, em nome do Senhor Jesus Cristo, dobre o seu joelho e abra o seu coração. Apresente para Deus o problema que você está passando neste momento. Este jovem disse para Eliseu: ai, meu Senhor, o que faremos? Nós, em muitas situações, nós não temos o que fazer, não sabemos o que fazer. Então, Senhor, nesta palavra, nós devemos falar com o Senhor: Pai, e agora? Senhor, Pai, não tenho o que fazer, não sei como resolver, mas, Senhor, eu apresento ao Senhor este meu problema, esta minha luta. E em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, me ajuda a vencer aquilo que eu estou passando. Senhor meu Deus, o vento é muito forte. Eu, com as minhas próprias forças, com os meus braços, eu não consigo vencer esta luta. Senhor meu Deus, eu estou clamando ao Senhor por tua ajuda, por teu socorro. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda-me vitória no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas ore com confiança, na certeza que o Senhor vai entrar com providência na sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ai, meu Senhor, o que faremos? Não desista, não entregue os pontos, porque um vento o levantou contrário contra você, levantou contrário a você. A palavra do Senhor, Salmo 34, verso 19, vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Mas quem que o Senhor vai livrar das suas aflições? Daquele que entregar a sua vida, conforme diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, se você entregar o seu caminho nas mãos do Senhor, seus planos, sonhos, projetos, sua vida, enfim,
Se você entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, a palavra não diz que você não terá aflições. Que fique bem frisado nisto, porque muitos líderes têm ensinado um evangelho de facilidade. Não, não. A palavra não diz que você não terá aflições. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Você percebe que o Senhor coloca aflição no plural e justo no singular? Ou seja, aquele que se entrega ao Senhor. Muitas serão as suas aflições, muitas serão as suas tempestades, mas o Senhor de todas o livrará. Se tão somente você confiar e entregar a sua vida nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Peça ao Senhor, assim como Eliseu orou ao Senhor Deus, para que Deus abrisse os olhos do seu ajudante. Peça ao Senhor para ele abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver o agir de Deus na sua vida. Com olhos naturais, você não vai conseguir enxergar as coisas espirituais de Deus. Para que você possa ver o agir de Deus, as coisas espirituais de Deus sobre a tua vida, você precisa ter um olhar espiritual na sua vida, para que você então possa contemplar o cuidado que Deus tem tido com você. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, tenha uma vida de oração. Mas também ter uma vida de oração não é somente pedir, 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 pedir. Eu sei que a palavra diz lá em Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Eu sei. Mas também seja grato ao Senhor. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade. O Senhor Jesus Cristo, diante daquela grande tribulação que ele tinha que enfrentar, ele pediu ao Senhor que, se possível fosse, afastasse o cálice dele, mas que não fosse feita a vontade do Senhor Jesus, mas que fosse feita a vontade de um Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu quero dizer, o vento está forte, o cenário se encontra contrário no momento, mostre ao Senhor sua gratidão, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você está mostrando para Deus que maior é Deus na sua vida. Porque por mais que sejam os problemas, você está focado, os seus olhos estão voltados para o Senhor Deus. É isso que importa. No meio desta aflição, é você olhar, Senhor, e dizer, lembrar e dizer, Senhor, a sua palavra diz, e o Senhor disse que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Senhor, livra-me, Pai, desta minha aflição. Livra-me, Senhor, deste problema, desta luta, Pai, que eu estou enfrentando, que eu estou passando. E tenha certeza que, sendo da vontade do Senhor, Ele vai prover a vitória dele, Deus Todo-Poderoso, na sua vida. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.